Na aula de hoje nós vamos falar a respeito da classificação das doenças periodontais. Servirá como referência para nós desenvolvermos esse assunto a nova classificação das doenças periodontais que foi proposta em 2017 em um congresso promovido pela Academia Americana de Periodontia e pela Federação Europeia de Periodontologia. Então nós podemos ver aqui nesse quadro de uma publicação de 2018 que fala a respeito das principais condições periodontais que nós podemos observar. Inicialmente nós temos ali à esquerda saúde periodontal, doenças gengivais e condições gengivais, que podem ser agrupadas em três grupos: periodonto saudável e gengiva saudável, gengivite induzida pelo biofilme e doenças gengivais que não estão relacionadas ao biofilme. Com relação às periodontites, nós podemos separar em três grupos, que seriam as doenças periodontais necrosantes, a periodontite e a periodontite como manifestação das doenças sistêmicas. No quadro à direita, podemos observar outras condições que afetam o periodonto, que seriam elas condições sistêmicas que afetem os tecidos periodontais de suporte, abscessos periodontais e lesões endoperiodontais, condições e deformidades mucogengivais, forças oclusais traumáticas ou trauma de oclusão e fatores relacionados ao dente e à próteses. Por fim, os autores também fazem abordagem a respeito das condições periimplantares, as doenças periimplantares, onde nós temos o perimplante saudável, a situação de mucosite periimplantar, as periimplantites e as deficiências de tecido mole e de tecido duro periimplantares. Nesse primeiro momento, nós vamos nos ater às condições gengivais, às doenças gengivais. Vamos procurar abordar as principais doenças gengivais que podemos encontrar em nossos pacientes. Apenas para recordar, nós podemos dividir as doenças periodontais em dois grandes grupos. Quando nos referimos à gengivite, estamos nos referindo às alterações periodontais que afetam apenas o tecido periodontal de proteção, apenas o tecido gengival. E a periodontites, as condições em que nós temos, além da inflamação do tecido gengival, a perda de inserção periodontal. A doença gengival induzida pelo biofilme é considerada a principal doença periodontal que nós encontramos na população. É a doença periodontal de maior prevalência. Os sinais e sintomas estão restritos ao periodonto marginal, portanto nós não temos perda de inserção, nós temos apenas inflamação gengival. O biofilme dental ou a placa dental ele é fundamental para iniciar ou para exacerbar o quadro de gengivite. Ou seja, nós não temos doença gengival sem a existência de biofilme. E os sinais clínicos mais encontrados consistem em alterações visuais do periodonto de proteção, como alteração no contorno gengival, alteração de cor, ou seja, a gengiva fica mais avermelhada, não mais rosa, claro, como é o periodonto normal. Como existe uma maior resposta inflamatória, uma maior vasodilatação no local, nós temos um aumento da temperatura do sulco gengival, mas clinicamente o que caracteriza a presença da gengivite é a presença de sangramento à sondagem e em alguns casos podemos ter também a exudação. Ainda, apenas para reforçar, nós não temos perda de inserção num quadro de doença gengival. O epitélio juncional não sofreu migração. Pode ocorrer, é claro, um quadro de inflamação gengival em um periodonto com altura reduzida. Se nós tivermos, por exemplo, um paciente que outrora foi portador de uma periodontite, foi tratado, e em um determinado momento ele novamente permitiu o acúmulo crônico de biofilme dental e isso levou a uma nova inflamação do seu periodonto. Então esse paciente que em outro momento foi paciente portador de periodontite, ele foi tratado, mas retornou a inflamação gengival nesse periodonto reduzido.
A gengivite ela caracteriza-se também pela reversão dos sinais clínicos com a eliminação dos fatores etiológicos. Isso quer dizer que o tratamento periodontal básico que nós realizamos, por meio da orientação de higiene bucal, dos métodos de higiene mecânica, da motivação do paciente, aliados à remoção do biofilme do cálculo, promovem a reversão dos sinais clínicos, visto que não houve perda de inserção nesses pacientes. E nós temos que a gengivite ela tem um importante papel de precursor da periodontite. Então, o paciente que apresenta periodontite, ele iniciou a doença periodontal na forma de uma gengivite. Mas isso não quer dizer que todos os pacientes com gengivite progredirão para a periodontite. Isso vai depender se o paciente for um paciente suscetível ou não a desenvolver a periodontite. Aqui nós temos um quadro clínico de uma paciente jovem, em torno de 15 a 16 anos de idade, do sexo feminino, onde nós podemos observar claramente os sinais da inflamação gengival, da gengivite induzida pelo biofilme. Nós temos, portanto, alterações no contorno do tecido gengival, nós observamos a presença de edema nas papilas, alteração de cor, vocês podem observar que há um eritema na margem gengival, principalmente. A gengiva perde o seu contato, o seu contorno fisiológico, melhor dizendo, e nós podemos observar a presença de depósitos de biofilme ou depósitos de cálculo em algumas regiões, que são considerados os fatores etiológicos mais frequentemente presentes nesses pacientes. Aqui nós temos uma vista lateral dessa mesma paciente, vocês podem observar as alterações visuais do tecido gengival. Aqui na região dos molares inferiores, o periodonto apresenta um aspecto de normalidade, dando um contraste bem interessante com relação ao que está ocorrendo aqui nos dentes anteriores, próximos à região de canino e incisivos inferiores. Após os procedimentos de terapia periodontal básica, de orientação de higiene, motivação, raspagem, polimento coronário, nós podemos observar que 15 dias depois, essas medidas foram capazes de promover um retorno das características de normalidade aos tecidos periodontais de proteção. Ou seja, não houve perda de inserção nessa paciente. As alterações inflamatórias estavam restritas ao periodonto marginal. Se nós compararmos aqui o aspecto inicial e 15 dias após o tratamento básico, nós podemos observar que houve uma melhora expressiva nas condições do tecido gengival da paciente. Apesar de existir aqui ainda um discreto aumento de volume e eritema, em geral houve uma melhora significativa no quadro clínico da paciente. Nós temos situações que, além do biofilme atuar na etiologia da gengivite, nós podemos ter outros fatores locais, como por exemplo o caso desse paciente que apresentava biofilme e que apresentava aqui a maloclusão com apinhamentos dentais generalizados atuando como um importante fator para a retenção de biofilme. Então, o fato do paciente apresentar essa maloclusão o predispõe a um maior acúmulo de biofilme nas estruturas dentárias. Nós podemos observar aqui na região posterior a presença dessa inflamação na região de canino, premolares, de maneira menos intensa na região dos molares, certo? Mas o tratamento consiste em se fazer a terapia periodontal básica. E observamos que 15 dias depois nós tivemos uma resposta bastante satisfatória, pois o paciente, mesmo com essa condição de apinhamento dental, está se mostrando capaz de manter índices baixos de biofilme. Aqui nós temos uma visão lateral, 15 dias após o tratamento. É claro que um paciente como esse, ele iria se beneficiar fortemente de um tratamento ortodôntico, pois a correção dessa maloclusão iria favorecer a longo prazo o controle de biofilme bacteriano por parte do paciente. Nós temos outras situações, outras doenças gengivais, onde nós temos o fator biofilme dental presente, mas temos também outras situações que podem predispor ou modificar a resposta do hospedeiro a esse biofilme. Por exemplo, as alterações hormonais. Principalmente as pacientes do sexo feminino passam ao longo de sua vida por uma série de situações que podem alterar
o nível dos hormônios sexuais femininos e, consequentemente, predispor essas pacientes a um maior grau de inflamação gengival frente ao biofilme. Por exemplo, na época da puberdade, em diferentes fases do ciclo menstrual, na gravidez, são situações em que a mulher pode apresentar alterações hormonais. Além disso, o próprio diabetes mellitus é uma condição endócrina que também pode afetar a progressão da doença periodontal, como nós vamos ver em outra ocasião. Além disso, temos as discrasias sanguíneas, atuando também como fatores que podem ocorrer nos tecidos periodontais dos nossos pacientes. Nessas situações, nós temos o biofilme dental como principal fator etiológico. Então é importante termos em mente, o biofilme é o principal fator etiológico. Os demais fatores são considerados fatores modificadores da resposta do hospedeiro. Ou seja, na presença do biofilme, esses fatores vão aumentar a severidade do quadro inflamatório. Então nós temos aqui as principais situações em que nós temos alterações hormonais, que seria a puberdade, ciclo menstrual, gravidez, e na menopausa também nós podemos ter uma alteração nos níveis hormonais. O que acontece? Frente às alterações hormonais, nós temos uma resposta tecidual diferenciada a essa placa. Esses hormônios sexuais estão elevados no plasma e, consequentemente, chegam através do fluido gengival próximo ao sulco gengival e, em contato com os micro-organismos do biofilme, eles podem modificar então a resposta desse hospedeiro a esse biofilme. Então, nós podemos dizer que as alterações hormonais eles são capazes de influenciar a composição dessa microbiota subgengival, podem também promover um aumento na produção de mediadores químicos inflamatórios. Podemos destacar também que existem receptores para esses hormônios sexuais femininos no tecido gengival. Linde, em 68, já há muitos anos, ele já comentou que nas pacientes com alterações hormonais existe um aumento da produção de fluido gengival. Assim como estudos mais recentes também demonstraram que há uma maior síntese de prostaglandinas sobre a influência do estrógeno. Mas talvez um fator bastante importante seja o fato de que os hormônios sexuais femininos eles podem atuar como substitutos à meladiona, servindo como fonte nutricional para algumas bactérias. Por exemplo, a Prevotella intermédia, ela é capaz de utilizar a progesterona como fonte nutricional. Então nós podemos observar que há uma maior quantidade de determinados micro-organismos, porque esses hormônios sexuais podem atuar como fontes nutricionais para essas bactérias. Novamente aqui temos um quadro clínico de uma paciente bastante jovem, em torno de 14 anos de idade, onde vocês podem observar que existe um eritema nessa região e também nessa região aqui, ou seja, há uma coloração mais avermelhada no tecido gengival, apesar de que o biofilme está presente e esse é o fator mais importante, é o fator primordial, sendo essa possível alteração hormonal decorrente da puberdade um fator predisponente, um fator modificador, melhor dizendo, da resposta desse hospedeiro. Aqui nós temos uma outra situação para ilustrar a questão das alterações hormonais, que é de uma paciente que fazia uso de um determinado contraceptivo oral. Ou seja, o uso do contraceptivo oral, podemos dizer assim, uma situação em que o paciente faz uso de um hormônio sintético, em alguns pacientes pode ocorrer um maior grau de inflamação gengival frente ao biofilme e frente ao cálculo. Então, o uso de determinados contraceptivos para algumas pacientes pode atuar como um fator modificador da resposta do hospedeiro. Apesar de que hoje em dia a maioria dos contraceptivos orais empregam baixas doses de hormônios sexuais sintéticos, portanto é mais difícil nós encontrarmos hoje em dia a ocorrência de situações clínicas como essa, onde o contraceptivo esteja atuando como fator modificador da resposta do hospedeiro nessas pacientes. Mas isso pode ocorrer.
Aqui nós temos a mesma paciente, depois de realizados procedimentos de raspagem, alisamento radicular e polimento coronário, e nós observamos que, além dessas medidas, foi entrado em contato com o médico da paciente para que ele verificasse a possibilidade de substituição do contraceptivo oral que a mesma utilizava. E ele, substituindo esse contraceptivo oral por um contraceptivo que emprega doses reduzidas de hormônios sexuais à medida que avançam os dias do ciclo menstrual, nós tivemos, juntamente com a raspagem e a substituição desse contraceptivo oral pelo médico que acompanhava a paciente, uma melhora expressiva nas condições periodontais da paciente. Só apenas para destacar aqui que, apesar de nós estarmos falando de doenças gengivais e a influência dos hormônios sexuais femininos, na verdade essa paciente já era uma paciente portadora de uma doença periodontal, de uma periodontite. Como vocês podem observar aqui, ela já tem perda de inserção nesses dentes. Mas nós colocamos aqui para ilustrar a possibilidade dos hormônios sexuais femininos atuarem como um fator modificador sobre os tecidos periodontais. Por fim, nós vamos comentar a respeito das doenças neoplásicas, onde nós temos principalmente a leucemia como um fator que pode atuar sobre os tecidos periodontais. Nós sabemos que a leucemia ela é uma neoplasia dos tecidos hematopoéticos, ou seja, os tecidos que produzem as células do sangue, e essa neoplasia caracteriza-se por uma proliferação anormal de leucócitos e de seus precursores na medula óssea do paciente, com consequente redução no número de células normais. Elas podem ser classificadas quanto à sua duração, em aguda ou crônica, e quanto às células envolvidas, que poderia ser uma leucemia mieloide ou uma leucemia linfóide, caso afete as células precursoras dos linfócitos. Leucemia mieloide, caso afete os granulócitos. O paciente com leucemia ele tende a apresentar fadiga, febre sem infecções aparentes, palpitação, palidez, linfadenopatia cervical, ou seja, um aumento do volume dos gânglios cervicais, gânglios linfáticos cervicais, um aumento do fígado e do baço, a presença de petequias, ou seja, pontos avermelhados sobre a mucosa, não somente sobre a gengiva, mas toda a mucosa bucal e também a pele do antebraço, por exemplo, e a presença de inflamação gengival. Em alguns pacientes, essa alteração pode se apresentar através de uma infiltração de células leucêmicas nos tecidos gengivais, causando um aspecto lobulado a essas papilas interdentais. O sangramento gengival pode ser um dos primeiros sinais presentes na cavidade bucal em pacientes com leucemia, então é importante o cirurgião dentista ficar atento para esse fato. O tratamento dos pacientes com leucemia em fase aguda restringe-se ao uso de analgésicos, ao controle químico do biofilme dental com clorexidina, a 0,12%, 2 vezes ao dia, e em fases de remissão da doença, ou seja, quando o paciente estiver numa fase de remissão da leucemia, o tratamento periodontal não cirúrgico ele pode ser realizado, tá? E deixando-se o tratamento cirúrgico somente para casos estritamente necessários. Aqui nós podemos observar uma paciente que apresentava 16 anos de idade e ela se mostrou com esse quadro clínico, né? Crescimento do tecido gengival em várias regiões. Aqui na região posterior nós podemos observar que em algumas regiões essas papilas estão bem aumentadas, chegando a atingir quase o nível, o plano oclusal dos dentes. E aqui nós temos o hemograma dessa paciente. Essa paciente ela apresenta um eritrograma relativamente normal. O que nos chama mais atenção é a parte do leucograma. Vocês podem observar aqui que nós temos uma porcentagem, uma quantidade, uma contagem absoluta de leucócitos extremamente elevada, ou seja, a paciente se encontrava com uma leucocitose elevada. E essa leucocitose ela era representada principalmente por um aumento expressivo na quantidade de células blásticas. A contagem de plaquetas da paciente também estava reduzida, em consequência da produção dessas células imaturas na medula óssea e a sua presença
no sangue periférico e, consequente, uma redução na quantidade de células normais. Vejam que os bastonetes, os segmentados, que deveriam ser a maior porcentagem dos leucócitos, eles representam aqui apenas 2%. Então, é um quadro bastante severo. Inclusive, essa paciente, cerca de 10 a 15 dias após o seu exame, ela tinha sido hospitalizada e acabou vindo a óbito. Se tratava de uma leucemia aguda. Outras alterações que nós também podemos observar, para finalizar esse vídeo a respeito de doenças gengivais, são as alterações gengivais induzidas por medicações. Nós temos 3 principais grupos de medicações que podem causar alterações no tecido gengival: a fenitoína, a ciclosporina e os bloqueadores de canais de cálcio. O crescimento gengival que ocorre nos pacientes que utilizam essas medicações, ele apresenta características bastante semelhantes, independente de qual destas 3 categorias de medicamentos o paciente faz uso. Aqui, com relação à fenitoína, que é uma medicação utilizada principalmente para pacientes que têm quadros de convulsão, epilepsia, nós observamos que nem todos os pacientes que utilizam a fenitoína vão apresentar crescimento gengival. Veja que aproximadamente 50% dos pacientes que fazem uso da fenitoína desenvolveram algum grau de crescimento gengival. E há uma correlação entre o grau de crescimento gengival e a concentração plasmática da droga. Ou seja, pacientes que apresentam maior concentração plasmática de fenitoína tendem a apresentar maior crescimento do tecido gengival. Ela surge como os primeiros sinais clínicos em torno de 3 meses após o início da utilização da fenitoína. O início dessas alterações ocorre nas papilas interdentais. Essas papilas elas apresentam um aspecto nodular, ou seja, um crescimento em forma de nódulos, podendo apresentar uma coloração relativamente normal, uma coloração rosa ou uma coloração mais avermelhada, onde nós temos um grau de inflamação mais intenso. Geralmente, pacientes que têm um controle adequado de biofilme tendem a apresentar esse crescimento gengival com uma coloração relativamente normal do tecido, ao passo que quanto mais biofilme existir depositado sobre a superfície dental, maior tende a ser esse grau de inflamação e essa coloração avermelhada. Esse crescimento ele tende a ser mais acentuado nos dentes anteriores do que nos dentes posteriores e tende a ser mais severo na face vestibular do que na face lingual. Quanto mais jovens os indivíduos, maior tende a ser a incidência e a severidade do crescimento gengival. E foi também observado que quanto maior o índice de placa, quanto maior o acúmulo de placa que esses pacientes apresentam, maior tende a ser o grau de crescimento gengival. O tratamento consiste no controle do biofilme dental por meio da motivação, da orientação de higiene, da raspagem supra- e subgengival, polimento coronário, que é capaz de promover uma redução do crescimento do tecido gengival. No entanto, muitas vezes o paciente pode necessitar de uma terapia cirúrgica complementar, ou seja, muitas vezes temos que, após o tratamento não cirúrgico e após a reavaliação do paciente, adotarmos procedimentos cirúrgicos como a gengivectomia para a correção desse tecido gengival. Histologicamente, o que nós observamos é um epitélio com acantose, ou seja, um aumento no número de células da camada espinhosa. As cristas epiteliais tendem a se mostrar pronunciadas, prolongadas em direção ao tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, nós podemos encontrar uma proliferação de fibroblastos, mas principalmente um aumento na quantidade de produtos desses fibroblastos, um aumento na síntese de colágeno e de outras proteínas que compõem a matriz extracelular deste tecido conjuntivo. Atribui-se que podem existir subpopulações fibroblásticas que sejam mais suscetíveis à fenitoína e, portanto, tenham uma atividade metabólica mais intensa, promovendo então um maior crescimento gengival. O tratamento, como nós dissemos, consiste na remoção dos fatores etiológicos locais por meio da terapia periodontal básica, a orientação de higiene, dos métodos mecânicos de higiene, a raspagem, o alisamento radicular, o tratamento não cirúrgico. Após 30 a 40 dias realizamos a reavaliação do quadro e se nós observarmos que ainda persiste
um crescimento gengival que interfira na estética, no controle do biofilme dental, nós podemos utilizar técnicas cirúrgicas como a gengivectomia ou a cirurgia retalho com bisel interno para a correção desses excessos de tecido gengival. Importante destacarmos a necessidade da terapia periodontal de suporte, ou terapia de manutenção frequente para esses pacientes, a fim de evitar ou retardar a recidiva da doença. Aqui nós temos um caso clínico ilustrando as características clínicas do crescimento gengival induzido pela fenitoína. Observe a presença dessas lesões nodulares que começam nas papilas interdentais e tendem a se difundir para todo o periodonto de proteção. Aqui nós temos uma vista oclusal, mostrando que o crescimento gengival tende a ser mais severo na face vestibular do que na face lingual e de maneira mais pronunciada nos dentes anteriores do que nos dentes posteriores. Outra droga que pode estar relacionada ao crescimento gengival é a ciclosporina, que é uma droga imunossupressora. É uma droga utilizada principalmente por pacientes que se submetem a transplantes de órgãos, transplante renal, transplante hepático, transplante de medula óssea. Esse imunossupressor ele pode também provocar o crescimento gengival, à semelhança do que ocorre com a fenitoína. Nós observamos que as características clínicas e histopatológicas são semelhantes ao crescimento gengival induzido pela fenitoína, e nós podemos observar uma correlação direta com idade, dose de ciclosporina, concentração plasmática, duração da terapia, controle de placa e o grau de crescimento gengival, ou seja, pacientes mais jovens, pacientes que utilizam doses mais elevadas de ciclosporina, pacientes que apresentam concentrações plasmáticas mais elevadas da droga, pacientes que utilizam a ciclosporina há mais tempo e pacientes que têm um controle de placa ou de biofilme deficiente tendem a apresentar um crescimento gengival mais severo. Aqui nós estamos vendo um quadro clínico de um paciente que apresentava crescimento gengival induzido pela ciclosporina. Além disso, era um paciente respirador bucal. Observamos que existiam também outros fatores locais, como restaurações mal adaptadas e próteses mal adaptadas na região cervical, que certamente contribuíam para o grau de inflamação observado. Observe que nesse paciente, após 3 meses do tratamento não cirúrgico e do tratamento cirúrgico, nós já observamos uma tendência de recidiva em algumas regiões. Possivelmente porque o controle de placa não está sendo adequado nessa área. E por fim, os bloqueadores de canais de cálcio, que são drogas utilizadas principalmente para o tratamento de angina, de arritmia cardíaca, de hipertensão arterial e de taquicardia supraventricular. Então essas drogas elas bloqueiam a entrada de cálcio através da membrana das células cardíacas e da musculatura lisa, controlando dessa forma esses quadros clínicos que nós mencionamos. Dentre os principais bloqueadores de canais de cálcio que nós temos, a maioria dos estudos foram feitos em cima da nifedipina, mas todos esses outros bloqueadores de canais de cálcio podem provocar crescimento gengival. É bem verdade que a incidência é mais baixa do que para as outras duas drogas. Veja que em torno de 15 a 25% dos pacientes que utilizam bloqueadores de canais de cálcio vão desenvolver algum grau de crescimento gengival. Os primeiros relatos clínicos foram da década de 80, por esses autores, e as características clínicas e histopatológicas são semelhantes àquelas já descritas para a fenitoína. No próximo vídeo nós vamos iniciar então a abordagem das periodontites.